Olá, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Hoje e Amanhã. Hoje estou com a proposta de estudar o Salmo 91. O Salmo 91, ele se encontra no Velho Testamento e ele contém muitas simbologias. Então, a proposta do vídeo de hoje é estudarmos o Salmo 91, entender o Salmo 91 naquilo que se refere aos aspectos materiais e tirarmos da letra os aspectos espirituais. É um salmo bastante utilizado como oração, tanto pelos católicos como pelos protestantes, evangélicos, de uma maneira geral, e os espíritas não têm, de uma maneira geral, podemos assim dizer, conhecimento do Salmo 91. Alguns conhecem, mas a maioria não conhecem, porque ele é bastante utilizado pelos nossos irmãos católicos e protestantes. Então, vamos, sem delongas, fazer aqui a projeção dos nossos slides. Vamos comentar versículo por versículo do Salmo 91 e tirarmos o sentido espiritual da letra, ok? Vamos lá, compartilhamos aqui com vocês. Vamos compartilhar o Salmo 91. Vamos lá. Olha lá, Salmo 91 e sua simbologia, um estudo espírita. Ok? Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, é interessante nós conhecermos o seguinte: deste site Estilo de Oração, nós encontramos o seguinte: autoria e data do livro de Salmos. O livro de Salmos foi escrito por diversos autores durante um longo período de tempo. O próprio livro de Salmos indica alguns de seus autores através dos títulos de autoria que aparecem em certos salmos. Então, os estudiosos afirmam que os primeiros salmos foram escritos por volta de 1440 a.C., no tempo de Moisés. Já os salmos mais recentes foram escritos aproximadamente em 400 anos antes de Cristo. Então, nós temos 150 salmos. O título Salmo significa cânticos, ok? Vem da Septuaginta, a antiga tradução grega da Bíblia hebraica. Muito bem, então são cânticos que nós temos contidos aí no Velho Testamento, ok? O que o Allan Kardec escreveu em o livro A Gênese? Vamos ver o que Allan Kardec escreveu no livro A Gênese? No capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. A Gênese, os milagres e as predições do Espiritismo. A Bíblia, evidentemente, contém fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar nos dias de hoje, bem como outros que parecem estranhos e nos causam aversão, porque se referem a costumes que não são mais os nossos. Mas, além disso, haveria a parcialidade em não se reconhecer que a Bíblia guarda coisas belas e grandiosas. Nela, a alegoria tem um lugar importante e, sob esse véu, ela encobre sublimes verdades que aparecem quando se busca a essência do pensamento, visto que, nesse caso, o absurdo deixa de existir. Então, Allan Kardec, aqui, em o livro A Gênese, ele está nos asseverando que a Bíblia contém belas e grandes coisas, que é importante nós estudarmos, assim como nós estudamos a codificação espírita, os livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, que nós também podemos estudar a Bíblia e garimparmos na Bíblia essas grandes e belas coisas que nós temos na Bíblia, ok? Então, o espírita, o estudante espírita, não pode negligenciar o estudo da Bíblia. Vamos ver o que Allan Kardec comentou em A Revista Espírita? Olha lá. Revista Espírita de 1868. Revista Espírita de 1868. Vamos reduzir um pouquinho aqui a imagem. Ok, muito bem.
Sabe-se que a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do Espiritismo, mas como as encontrar nesse labirinto? Seria preciso fazer desse livro uma leitura atenta, o que poucas pessoas têm tempo e paciência para o fazer. E algumas, mesmo, sobretudo em razão da linguagem, ou mais das vezes figurada. A ideia espírita não aparece de maneira clara senão após reflexão. Então, Allan Kardec, ele está comentando na Revista Espírita de 1868, este livro, O Espiritismo na Bíblia, ensaio sobre as ideias psicológicas entre os antigos hebreus. Então, o Allan Kardec, ele teceu essas considerações bastante importantes para Henri Steckel, que é um polonês, sendo polonês, escreveu em francês este livro, por isso também foi bastante apreciado por Allan Kardec, e é um livro que esse Henri Steckel, ele garimpa, podemos assim dizer, na Bíblia, as manifestações dos espíritos, os aspectos, as comunicações dos espíritos, e ele escreveu este livro. Então, é importante nós salientarmos aqui a apreciação de Allan Kardec com relação à Bíblia, com relação a essa obra do Henri Steckel. Ok? Muito bem, meus amigos, meus irmãos. Vamos agora lermos versículo a versículo do Salmo 91 e vamos estudar versículo a versículo e entender as suas simbologias, ok? Muito bem, muito bem. Olha lá. Reduzir um pouquinho aqui para... Ok. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás o medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e eu glorificarei. Fartá-lo-ei em longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, dependendo de uma tradução para outra, algumas poucas palavras modificam, mas o sentido é o mesmo, ok? Muito bem, então aqui são 16 versículos que nós vamos estudar no dia de hoje, né, neste vídeo, e nós vamos entender versículo por versículo. Vamos lá? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos entender, então, o que significa esconderijo do Altíssimo? Muito bem. Nós vemos aqui, nesta figura, que a maioria, tanto os católicos como os protestantes, eles têm o quê? Eles têm uma visão antropomórfica de Deus. O que significa essa visão antropomórfica? É um Deus, a imagem, é aquele Deus da Bíblia, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, muitos entendem que Deus é como se fosse um homem sentado no trono, por exemplo, nesta figura com o seu cajado, iluminando toda a humanidade, iluminando toda a terra.
Mas o Deus espírita não é assim que nós entendemos. Não é assim que os espíritos superiores explicaram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Nós vamos entender isso muito bem. Nós também temos esta outra imagem também de um Deus antropomórfico. Nós temos esta outra imagem de um Deus antropomórfico. Aqui o Deus de barba tocando o homem, uma pintura bastante interessante. Então, são duas imagens desse Deus antropomórfico, né? O homem, a imagem e a semelhança de Deus. Mas, como Allan Kardec entendeu, e como os espíritos explicaram isso a Allan Kardec? Na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Número 1 do livro. O que é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Allan Kardec ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E os espíritos superiores responderam: inteligência primária, causa suprema de todas as coisas. Então, antes de tudo, está lá Deus como inteligência suprema, causa primária. Muito bem. Vamos aqui para o... Já o Herculano Pires, neste livro dos Espíritos, a introdução do Livro dos Espíritos, ele escreveu o seguinte: o Deus espírita não é antropomórfico, não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem como o das religiões. A definição espírita é incisiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ok? Professor Herculano Pires. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre a Via Láctea. Vamos falar sobre a Via Láctea? Olha, a Via Láctea, nós estamos aqui, ó, a Terra, tá vendo? A Terra, o Sol, ó, a Terra, o Sol, e nós estamos aqui na periferia da Via Láctea. Estamos na periferia da Via Láctea. Ela é tão grande, a Via Láctea é tão grande, que nós podemos comparar a dimensão da Via Láctea. Como é que nós podemos comparar? Da seguinte forma: você pega uma moeda de 10 centavos, pega uma moedinha de 10 centavos, ok? Moedinha de 10 centavos. O tamanho da Via Láctea, ela é tão grande, é como se fosse do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. O nosso sistema solar é uma moedinha de 10 centavos. Então, imagine quantos sistemas solares, sistemas planetários, existem dentro da Via Láctea. Milhares, milhares. O telescópio Hubble, ele descobriu até hoje 2 trilhões de galáxias. Luciano, como é que nós temos este número de 2 trilhões de galáxias? É fácil. Melhor dizendo, foram fotografadas. As galáxias, elas foram fotografadas. E os astrônomos atuais chegaram a um número impressionante de 2 trilhões de galáxias. Mas é difícil, né, nós conseguirmos meditar o que significa 2 trilhões de galáxias. Por quê? Olha lá. Então, fiz aqui um slide para que possamos entender melhor. 1 milhão são 1000 vezes 1000. 1 bilhão são 1000 vezes 1 milhão. 1 trilhão são 1000 vezes 1 bilhão. Então, nós temos 2 trilhões de galáxias até o momento descobertas. Via Láctea. A nossa Via Láctea possui entre 200 e 400 bilhões de estrelas. O nosso Sol é uma das estrelas. Lembre-se que em um dos slides anteriores, representando a Via Láctea, o nosso sistema solar está na periferia da Via Láctea. O nosso sistema solar é uma moedinha de 10 centavos nessa imensa distância entre o extremo norte da América do Norte e o extremo sul da América do Sul. Ok? Veja quantas
galáxias nós temos até hoje. E o homem, né, no planeta Terra. Olha que interessante também nós estudarmos isto. O telescópio Hubble, né, ele tem uma abertura de lente de 2,4 metros. 2,4 metros. 2,4 metros. O telescópio James Webb, ele vai ter uma abertura para a fotografia de 6,5 metros. Então, o telescópio Hubble tem uma abertura de fotografia de 2,4. O James Webb tem uma abertura de 6,5 metros. Só que o James Webb, ele ainda não foi lançado. O telescópio James Webb, ele será lançado e a sua previsão é para outubro de 2021. Deveríamos tê-lo lançado em 2020, mas em virtude da pandemia, nós tivemos esse atraso. Veja os senhores e as senhoras, que interessante também. O telescópio Hubble, ele fica a 384 mil... o telescópio Hubble, ele fica a 570 quilômetros de distância da Terra. A Lua fica a 384 mil. O telescópio James Webb, ele vai ficar a 1,5 milhões de quilômetros da Terra. Então, veja, os senhores e as senhoras, se com o telescópio Hubble nós descobrimos até hoje, fotografando 2 trilhões de galáxias, quantas galáxias mais nós vamos descobrir com o telescópio James Webb? Sim, aplicando uma regra de 3, uma simples regra de 3, nós chegamos aqui à conclusão. Se com 570 quilômetros descobrimos 2 trilhões de galáxias, com 1,5 milhões de quilômetros, descobriríamos quantas galáxias? Sim, com 570 contra 1,5 milhões de quilômetros. Nós vamos descobrir aproximadamente 5 quatrilhões de galáxias. É galáxia que não acaba mais. Isso porque o telescópio vai estar a 1,5 milhões de quilômetros. Se ele ficar, quanto mais distante o telescópio ficar, quanto mais a gente abrir a lente para fotografar, nós tínhamos uma lente de 2,4, agora estamos com uma lente de 6,5, vamos ter essa lente de 6,5, descobrimos 5 quatrilhões de galáxias, é um número impressionante. E a galáxia que não acaba mais, né? Muito bem. Continuando. Então, quando nós observamos no versículo número 1, que a sombra do Onipotente descansará, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nós vemos que não existe o alto, não existe nem o baixo na Terra, não existe o alto no universo, não existe o alto nem o baixo. O Deus não é um Deus antropomórfico, não é a imagem e a semelhança de Deus. É a inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Ele é eterno, porque se ele não fosse eterno, alguém o teria criado. Ele é imutável, porque se ele fosse imutável, as leis do universo não teriam estabilidades. Ele é imaterial, porque se ele fosse material, ele estaria sujeito às transformações da matéria. Ele é soberanamente justo e bom. Ele é infinitamente perfeito, porque se ele fosse finito em algumas dos seus atributos, alguém alguma coisa poderia ultrapassá-lo. E ele é único. Então, esse é o Deus que nós entendemos no Espiritismo. E quando nós vemos no Salmo que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará, veja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, não existe esconderijo do Altíssimo. É uma linguagem figurada. É uma linguagem que o salmista utilizou naquela época para falar sobre o poder de Deus, sobre a glória de Deus. Mas, hoje em dia, nós compreendemos de uma forma diferente, né? Entendemos
que não existe nem o alto nem o baixo, tanto é que nós acabamos de observar essa quantidade enorme de galáxias, quantidade enorme de planetas, né, de estrelas, de astros. Obviamente que nós não podemos estar sozinhos no universo. Então, aqui já não é mais uma questão de religião, já não é uma questão de espiritismo, de catolicismo, de protestantismo, nada disso. É uma questão de estatística. A lógica nos diz que nós não estamos sozinhos no universo. Então, é muito mais fácil nós entendermos, né, essa quantidade de mundos, essa quantidade de galáxias, e entendermos, através da lógica do raciocínio, da estatística, que nós não estamos sozinhos, que foi uma linguagem figurada que o salmista usou no versículo 1º. Versículo 2º, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Então, aqui o salmista está dizendo, obviamente, sobre o poder de Deus, sobre a glória de Deus, sobre o Deus que podemos confiar, que podemos orar a Ele para que Ele possa nos ajudar. O Allan Kardec, em o livro A Gênese, também, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, vendo aqui, no capítulo 2º, Deus e a Providência. Então, Allan Kardec estudou no capítulo 2º, Deus e a Providência, e ele escreveu o seguinte: a providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas, e nisto que consiste a ação providencial. Então, Deus a tudo vê, a tudo preside, e nisso consiste a ação providencial. Ok? Vamos ver o que Allan Kardec continuou a estudar neste capítulo. Como Deus tão grande e tão poderoso e tão superior a tudo pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só se exerce sobre as leis gerais do universo, que esta funciona desde toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura se acha submetida à sua esfera de atividade, sem que tenha necessidade do concurso incessante da providência. Em seu estado atual de inferioridade, os homens só dificilmente podem compreender o Deus infinito, porque, sendo restritos e limitados, eles o imaginam restrito e limitado como eles próprios. Representam-no como um ser circunscrito e dele fazem uma imagem semelhante à própria imagem. Então, olha, veja, vamos ler de novo. Em seu estado atual de inferioridade, os homens só dificilmente podem compreender Deus infinito, porque, sendo restritos e limitados, eles o imaginam restrito e limitado como eles próprios. Representam-no como um ser circunscrito e dele fazem uma imagem semelhante à própria imagem. Os quadros que o pintam com traços humanos contribuem muito para incutir esse erro no espírito dos povos, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado em um trono inacessível, perdido na vastidão dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, eles não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas pequenas coisas. É o que exatamente nós acabamos de mostrar em alguns slides anteriores. A pintura, né, de Michelangelo, o Deus tocando o homem com o dedo, ou Deus sentado no trono, foi o que Allan Kardec comentou aqui no livro A Gênese. Mas essa ideia de Deus, essa ideia desse Deus antropomórfico, vai mudando aos poucos. Aos poucos nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo a imensidão onde nós estamos vivendo, né? Vivemos no planeta Terra, mas o planeta Terra faz parte do sistema solar, que compõe uma pequena parte da Via Láctea, e nós vamos entendendo essa imensidão do universo e vamos compreendendo
esse Deus infinitamente bom, soberanamente justo e bom, perfeito, e vamos quebrando essa visão antropomórfica de Deus que foi criada durante muitos anos, séculos e séculos. Vamos ver aqui o item, versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos entender o que é o laço do passarinheiro? E vamos entender o que é a peste perniciosa? Bom, nada mais, nada menos do que isso que nós estamos vendo aqui nessas duas figuras. O laço do passarinheiro e a peste perniciosa, a representação de um vírus, né? O vírus que nós estamos vivenciando nesta pandemia, por exemplo, o coronavírus e outros vírus mais, né? Outras bactérias. Então, o salmista, ele diz o seguinte, porque Deus, né, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos entender o que significa o laço do passarinheiro no Velho Testamento? Mas também vamos dar a interpretação aqui espiritual. O que o salmista desejou dizer com o laço, esse laço do passarinheiro? Então, nós encontramos aqui em Provérbio 7:6 o seguinte: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando, eu vi entre os simples. Opa. Vi eu entre os simples. Descobri. Eu quero tirar este daqui, peraí. Como é que eu reduzo aqui? Opa. Descobri entre os jovens que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher que lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora estás nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito e de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e o arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede até que a flecha lhe atravesse o coração, a ave que se apressa para o laço sem saber que isto lhe custará a vida. Então, veja, o que significa o laço do passarinheiro para o salmista? O salmista, aqui nós vemos em Provérbios 7, 21, 23, né? 6 a 20, 21 a 23, uma tentação. Uma mulher casada tentando o homem, levando o homem para a sua casa. O marido não estava em casa, e ele termina aqui, ó. Como o servo que corre para a rede até que a flecha lhe atravesse o coração, como a árvore que se apressa para o laço sem saber que isto lhe custará a vida. Como a árvore que se apressa para o laço sem saber que isto lhe custará a vida. Então, o salmista aqui define o laço do passarinheiro como uma tentação às quais todos nós estamos submetidos, né, às várias tentações da vida, às várias portas largas da vida, como Jesus comentou, a porta estreita e a porta larga, que nós estamos aqui submetidos. Mas no sentido espírita, nós podemos também dar a interpretação do laço do passarinheiro. O laço, no sentido material, são as armadilhas da vida. Okay?
Nós podemos também entender um pouco melhor o laço do passarinheiro quando nós estudamos o livro dos médiuns, no capítulo 23 da obsessão, item 40. Vamos ler? Por que ele te livrará do laço do passarinheiro? Allan Kardec escreveu no item 240, 240, aqui está 40, mas é 240. A subjugação é o envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo agir malgrado seu. Esta se encontra, numa palavra, sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão considera sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médium escrevente, produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos subjugados que, na falta de caneta ou lápis, tingiam a escrever com o dedo onde quer que se encontras, sem mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes. Onde quer que se encontrasse, aqui tem um N a mais também, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes. Então, é o espírito que subjugava este indivíduo. A subjugação, a obsessão, é uma influência perniciosa de um espírito em nossa vida. Então, a subjugação corporal, o espírito perturbador domina completamente o corpo do indivíduo. Não é que expulsa o espírito que está encarnado, mas ele domina o corpo do indivíduo e o espírito encarnado perde a sua força de comandar o seu próprio organismo. Então, eu quero comentar aqui com os senhores e as senhoras os graus de obsessão que foram estudados por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. O primeiro grau de obsessão é a obsessão simples. O segundo grau, a fascinação. E o terceiro grau, a subjugação corporal. Então, nós não passamos da obsessão simples para a subjugação corporal em um estalar de dedos. Não é assim que acontece. A obsessão simples é quando um espírito nos sugere maus pensamentos. Quando um espírito nos traz estes maus pensamentos e nós damos guarida a estes maus pensamentos. E quando nós repelimos, ele para. Mas aí, de repente, ele volta. E nós repelimos, ele para, ele volta. Entendeu? Nós repelimos, ele para, ele volta. Ou seja, o espírito perturbador ele vai ficar tentando insuflar maus pensamentos para nós. Ou nós rejeitamos, ou nós aceitamos. Quando nós aceitamos esses maus pensamentos, eles vão se aproximando, vão se conectando cada vez mais conosco. E a partir desta conexão, nós vamos passando de obsessão simples para fascinação. Então, nós temos, muitas vezes, as ideias mais absurdas que nós achamos que são lógicas. E nós vamos colocando em prática essas ideias absurdas, vamos ficando fascinados. E o espírito obsessor, ele vai ficando cada vez mais, vai se assenhorando cada vez mais da casa mental da criatura, e aí passa para a subjugação corporal, que é o domínio desse espírito perturbador do corpo deste indivíduo, do corpo da pessoa. Então, Allan Kardec estudou no capítulo 23 da obsessão esses itens, essas influências perniciosas dos espíritos sobre a nossa vida. Então, nós temos que ficar bem atentos, por isso que é muito importante nós orarmos e vigiarmos, não apenas nos momentos que nós estamos em vigília, não apenas nos momentos que nós estamos acordados, nas 14, nas 16, nas 18 horas, 18 horas para quem dorme 6 horas por dia, não é? E assim sucessivamente, mas também vigiarmos no momento
que nosso corpo está descansando, porque quando o nosso corpo descansa, o nosso espírito pode trabalhar, ir para lugares do espaço onde possa trabalhar, possa ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Manuel Filomeno de Miranda, esse senhor aqui do lado, neste livro Tormentos da Obsessão, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, ele escreveu o seguinte: então nós observamos do laço do passarinheiro, que pode ser definitivamente a perturbação espiritual, e agora nós vamos entender a peste perniciosa. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, neste livro Tormentos da Obsessão, ele escreveu o seguinte pelo Divaldo: por consequência, a obsessão é pandemia que permanece quase ignorada, embora a sua virulência, para a qual, na sua terrível irrupção, ainda não cogitaram os homens de providenciar vacinas preventivas ou terapias curadoras. Então vejam os senhores e as senhoras, se nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, esse coronavírus que dizimou milhares de pessoas em todo o mundo, se nós temos a pandemia material dos vírus, etc., nós temos, ao mesmo tempo, a pandemia espiritual. Ou seja, é a influência perniciosa dos espíritos para conosco. Com relação à Covid, com relação às outras doenças que já surgiram, que foram criadas vacinas, estão sendo desenvolvidas várias vacinas, por exemplo, para a Covid, vários laboratórios trabalhando, estão desenvolvendo essas vacinas. Mas olha aqui que o Manuel fala. Por consequência, a obsessão é pandemia que permanece ignorada, embora sua virulência, para a qual, na sua terrível erupção, ainda não cogitaram os homens de providenciar vacinas preventivas. Então, qual que é a vacina preventiva para a perturbação espiritual? É o amor, é o otimismo, é o nosso pensamento no bem, no belo, no nobre, né? É procurarmos ajudar as forças do bem a transformar o mundo, porque quando nós nos dispomos a ajudar as forças do bem a transformar o mundo, os bons espíritos vêm ao nosso auxílio nos ajudar, vêm ao nosso auxílio nos apoiar, e é com o auxílio desses bons espíritos que nós vamos vencer esta pandemia espiritual. Então, se nós temos na atmosfera o vírus que pode se propagar, as doenças que podem se propagar na atmosfera, nós temos na psicosfera, ou seja, ao nosso redor, juntamente conosco, esses espíritos perturbadores ainda ignorantes, espíritos que não desejam bem, espíritos que estão contra Jesus, contra o progresso, que desejam nos perturbar, causando essa pandemia espiritual, que é a obsessão, como nós vimos muito rapidamente os níveis de obsessão no slide anterior. Então, o Manuel Filomeno dizendo que os homens, né, ainda não cogitaram os homens de providenciar vacinas preventivas ou terapias curadoras da peste, terapias curadoras. Ainda da peste perniciosa, o Manuel Filomeno de Miranda ele fala o seguinte, ó: tão antiga e remota quanto a própria existência terrestre, por decorrência das afinidades perturbadoras entre os homens, todos os guias religiosos se lhe referiram com variedade de designações, sempre utilizando-se dos mesmos métodos para a sua erradicação, tais o amor, a piedade, a paciência e a caridade para com os envolvidos na terrível trama. Então, os guias religiosos da humanidade sempre disseram o seguinte, olha, para perturbações espirituais nós temos o amor, a piedade, a paciência e a caridade. Passados os períodos em que viveram e os seus discípulos, quase de imediato, olvidaram-se de levar adiante pela prática essas específicas lições que receberam. Vamos aqui para o versículo 4.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Então, obviamente, aqui é uma metáfora, é um símbolo, não é? Como é que Deus pode ter asas e penas, etc. É um símbolo. Vamos ver o que nós temos em O Livro dos Espíritos? Vamos lá? Na questão 489 e 490? Vamos lá. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E as respostas dos espíritos superiores é a seguinte. Sim, o irmão espiritual é o que chamais bom espírito ou bom gênio. Questão 490. O que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então, quando nós estamos vendo aqui que ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, nada mais, nada menos, significa que, se nós confiarmos em Deus, se nós tivermos orando com fervor, se nós temos essa confiança que Deus está sempre nos ajudando, está próximo de nós, Ele é onisciente, nós vamos orar a Deus e Ele, com certeza, nos enviará esses bons espíritos que nos ajudarão. Aliás, todos nós aqui encarnados temos um espírito protetor. Somos cerca de 7,5 bilhões de pessoas, pouco mais, talvez. Cada um de nós aqui encarnado, reencarnado no planeta Terra, tem um espírito protetor. Além desse espírito protetor, existem os espíritos simpáticos, os espíritos que nos querem bem. Então, quando o salmista escreve que ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, significa dizer, no sentido espiritual, que nós vamos ser ajudados por esses espíritos simpáticos e pelo nosso guia espiritual. E aí o salmista escreve, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Allan Kardec, ele continua em O Livro dos Espíritos. Ele continua em O Livro dos Espíritos. Cada homem tem sempre os espíritos simpáticos. Podemos ter muitos espíritos protetores? A pergunta é. Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se lhe dedicam à afeição e se interessam por ele, como também aos que os assistem. Ok? Então, todos nós temos os espíritos que nos assistem, temos o nosso anjo da guarda, como já disse a vocês. Vamos lá? Versículo 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. O que significa isso? Questão 416 do Livro dos Espíritos. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer, esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? E os espíritos superiores responderam, eis o que se passa. O homem dorme, o seu espírito desperta. E o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. Então veja, como eu comentei anteriormente, quando nós dormimos, o nosso corpo dorme, mas o nosso espírito, ligado ao corpo pelo perispírito, que é uma das teorias espíritas, ele pode ir a lugares de estudo. Como é que nós podemos entender isso? Imaginem um poste. Imagine um poste. O espírito, ele fica ligado. Tem aqui o espírito, imagine o espírito como se fosse um balão. Então, no poste, ele fica ligado ao poste por um fio, por exemplo. Este fio é o perispírito e o balão é o espírito, ok?
Então, quando o corpo, poste ao corpo, quando o corpo descansa, este espírito ligado ao corpo pelo perispírito, ele pode ir a lugares de estudo, lugares onde ele possa ajudar as forças do bem a transformar o mundo, ok? Isto para os homens já bastante elevados, né? Continuando os espíritos na resposta. Pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam-se às suas paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Então, obviamente, nós vamos aproveitar a noite de sono, nós vamos aproveitar este período conforme o nosso entendimento do mundo espiritual, conforme a nossa instrução. Aqueles que, obviamente, desconhecem essa oportunidade vão ficar inativos. Não é? Aqueles que não entendem isso, muitos ficam inativos. Outros que compreendem um pouco melhor podem fazer a diferença. Ok? Muito bem. Continuando o nosso estudo. Nem da seta que voa de dia. O que significa a seta que voa de dia? Questão 87 do Livro dos Espíritos. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Os espíritos estão por toda parte e povoam ao infinito os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Então, essa seta que voa de dia, como nós comentamos com relação à obsessão, pode, ou seja, a seta, nós temos os nossos pensamentos e os pensamentos que nos são sugeridos. Na maioria das vezes, são os espíritos que nos dirigem. Como é que nós podemos, assim, entender quais são os nossos pensamentos, quais não são os nossos? Muitas vezes, aqueles pensamentos que não são nossos nos chegam como se fosse uma flecha. Vem de repente. Como é que a gente pode saber? Como é que a gente vai distinguir se é de um bom espírito, se é de um mau espírito, por exemplo? Ora, fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem. Se é um pensamento que vai prejudicar o próximo, só pode vir de um mau espírito. Se é um pensamento que vai ajudar ao próximo, só pode vir de um bom espírito. Então, dessa seta que voa de dia, obviamente, você pode entender a seta, a flecha, no sentido material, né? Naquele sentido, como era antigamente, das guerras, mas pode entender a seta no sentido espiritual, ou seja, o pensamento dos espíritos que nos chegam a todos os momentos, porque os espíritos, como nós vimos na questão anterior, são uma das forças da natureza. Okay? Versículo 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Temos os pensamentos próprios e os outros que nos são sugeridos? Vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo. Sobre o mesmo assunto, é frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, será
sua responsabilidade. Muito bem. Então, acho que tá bem claro, está bem sucinta a resposta dos Espíritos. Vamos ver. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. O que significa mortandade que assola ao meio-dia? Vamos lá? Aqui também podemos entender os filhos de Deus que estão vivos, reencarnados, mas mortos no sentido espiritual, não conhecendo a Deus e sendo completamente ignorantes com relação ao mundo espiritual, levam uma vida absolutamente material, vivendo de modo egóico. Vamos lembrar aqui, ó, a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Ah, muito bem. Então, aqui é a parábola do filho pródigo. Desculpa. O filho pródigo, ele estava perdido e se achou. Ele saiu de casa, ele pediu a parte dos bens que lhe tocava, a parte da herança, saiu de casa, gastou os bens com prostitutas, com meretrizes. Veio àquele país uma grande fome, uma grande sede, uma grande seca. E aqueles que pareciam ser seus amigos, quando o dinheiro acabou, foram todos embora. Ele encontrou alguém, esse alguém lhe ofereceu trabalho para alimentar porcos, apacentar porcos, e ele foi alimentar os porcos. Mas ele não tinha comida, dava as alfarrobas para os porcos, ele não tinha comida. Como é que sentido é esse? É um sentido, Jesus utilizou-se disso numa simbologia, porque os escravos tinham comida. Ele era um ser humano, ele precisava de comida, mas só os porcos tinham comidas. Então, o que aconteceu? Era uma simbologia, Jesus utilizou-se dessa simbologia, ele estava no fundo do poço. E aí ele resolveu, pensou o seguinte: poxa, os trabalhadores do meu pai estão melhor do que eu vou até o meu pai, levantar-me-ei, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, emprega-me como um dos teus trabalhadores. Ele se arrependeu, ele caiu em si. E aí ele foi para o pai, a parábola continua, o pai o abraça, muito bem aqui representado no quadro de Rembrandt, o abraça, etc. Recebe-o novamente como o filho pródigo, o irmão fica nervoso, enfim, é uma parábola que nós podemos também conversar bastante sobre ela. Neste canal, Espiritismo Hoje e Amanhã, tem uma interpretação desta parábola, com base no livro de Joana de Anjos, Em Busca da Verdade, com base nos estudos do Dr. Alírio. Então, quem tiver interesse pode ir até lá. Mas, falando no versículo que fala sobre a mortandade do meio-dia, significa dizer que há pessoas que estão vivas no mundo, mas mortas espiritualmente. Estão preocupadas em apenas se locupletar dos bens materiais, estão preocupadas com o gozo atual, não têm a mínima ideia sobre a espiritualidade, é o prazer do agora, o prazer momentâneo, completamente desconectadas de Deus, completamente vivos, mas mortos. Foi o que Jesus disse nessa parábola. Foi que o pai disse para o irmão: esse teu irmão era morto e reviveu, ou seja, ele estava completamente perdido. Quando ele se arrependeu, quando ele caiu em si, ele voltou para a vida. Então, quantas pessoas estão vivas, mas mortas? Então, a mortandade do meio-dia é quando nós confiamos em Deus, quando nós temos a certeza que os bons amigos espirituais vão nos ajudar, quando nós confiamos em Deus, quando nós nos dispomos a ajudar as forças do bem a transformar o mundo, então, obviamente, que nós não vamos cair nessa armadilha, né? Não vamos sofrer essa mortandade do meio-dia. E aí o salmista continua: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará
a ti. A fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras, o homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhe dá uma força extraordinária. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso, se realiza os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E, por fim, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Nós encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta a montanha. Então, quando nós observamos aqui no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, nós podemos interpretar isso como a fé humana e a fé divina. Nós temos que ter fé em Deus, nós temos que ter fé em Deus, que Deus ele está presente nas nossas vidas, que Ele é o nosso Pai, que Ele é único, que Ele é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que Ele se interessa por nós. Nós temos que manter essa fé em Deus, mas manter a fé em nós mesmos, que é possível nós vencermos as adversidades, as dificuldades, as intempéries, as vicissitudes, com fé humana e com fé divina. Então, a fé humana e a fé divina, nós interpretamos este versículo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Então, com fé humana, com fé divina, nós vamos vencer as adversidades. Ok? Fazendo de tudo para que nós possamos chegar ao termo da nossa vida com honradez, com tranquilidade. Muito bem. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui é o versículo 8. Outras traduções da retribuição destinadas aos ímpios. Na Bíblia, ímpio significa uma pessoa cruel, que rejeitou o caminho do Senhor. Não tem respeito por Deus. O ímpio significa desumano, desnaturado, insensível. Né? Então, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Tá? Bom, então vamos entender o que significa a recompensa dos ímpios no sentido espiritual. No sentido aqui estudado por Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 18, as predições segundo o Espiritismo, parte 3. Os tempos são chegados. Diz Allan Kardec: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada somente por bons espíritos encarnados e desencarnados, e que só queiram o bem. O tempo sendo chegado, uma grande emigração se verifica, neste momento, entre os que os habitam. A dos que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos. Porque, caso contrário, lhe trariam de novo a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Como se chama isto nas empresas? Compliance. Funcionário corrupto, funcionário pessimista, funcionário que não segue as regras, funcionário briguento. Passa no RH, você está fora. Então, ninguém admite funcionário corrupto, pessimista, não segue as regras. Chama-se compliance, né? Temos várias regras de compliance, né, os padrões, a governança, etc. Então, qual a diferença da administração de uma empresa e a administração da alma da terra? Na questão da resposta 144, o que é a alma da terra? Conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido. Então, a alma da terra são os espíritos abnegados, né, que, obviamente, respondem a Jesus, que é o governador espiritual da terra, e estão colaborando com Jesus na administração do planeta. Eles irão espiar o endurecimento dos seus corações em uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, que serão equivalentes de mundos inferiores.
para onde levarão seus conhecimentos adquiridos e terão permissão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Então, a nova geração. Então, por exemplo, um aluno que está na escola foi reprovado várias vezes, a escola que ele estudava era uma das melhores? Sim. Há vaga para todos os interessados? Não. Se o estudante não aproveitar as oportunidades, o que será feito? Ele não vai estudar mais? Se não aproveitar a oportunidade, ele vai estudar, só que num colégio inferior, né? Será enviado para uma outra escola? Sim. Então, semelhante situação ocorrerá com os ímpios, espíritos renitentes no mal e desobedientes com relação às leis de Deus. Por exemplo, há um outro mundo de expiação e de provas. Em uma situação tal como o planeta Terra era aproximadamente há 10 mil anos. Então, eles serão retirados da Terra e serão enviados para planetas inferiores ao planeta Terra. Não sei se vocês conseguiram entender. Vamos fazer aqui um resumo. Nós temos 7,8 bilhões de espíritos encarnados. Ok? Muito bem. Então, nós estamos, neste momento, passando por uma transformação do planeta. Os espíritos renitentes no mal, desobedientes com relação às leis de Deus, eles serão retirados do planeta Terra. Veja, lembra-se dos primeiros slides? 2 trilhões de galáxias. A nossa Via Láctea, entre 200 e 400 milhões de estrelas. O nosso planeta está dentro de uma moedinha de 10 centavos que representa o nosso sistema solar, que dentro da Via Láctea, o tamanho da Via Láctea é como se fosse do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. Ou seja, há bilhões, bilhões e bilhões e mais bilhões de planetas semelhantes ao planeta Terra, neste exato momento, nessa situação que está vivendo o planeta Terra, neste exato momento, planeta de expiação de provas, há bilhões, zilhões de planetas que estão passando de mundos primitivos para mundo de expiação de provas. Mundos de expiação de provas, por exemplo, como estava o planeta Terra há 10 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás, alguma coisa assim. Então, esses espíritos renitentes do mal, esses espíritos ímpios que o salmista utiliza, né, escreveu, que nós veremos a recompensa para os ímpios. Ou seja, esses espíritos que não querem o bem serão retirados do planeta Terra e reencarnarão em um planeta tal como era o planeta Terra há 10 mil anos, há 5 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás. Eles serão retirados. Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ou seja, nós vemos pessoas mansas, pacíficas, sofrendo muito, sofrendo as guerras, perdendo tudo. O que significa isso, os mansos e pacíficos? Porque herdarão a terra significa o seguinte: herdar a terra, herdar é um direito. Quem herda tem esse direito de ficar com a propriedade, com os bens materiais. Se você for manso, se você for pacífico, se você for nobre, se você se ligar ao justo e ao belo, você terá a oportunidade de reencarnar na Terra. E aí sim, não será feito como será feito com os ímpios. Serão enviados para planetas inferiores ao planeta Terra. E planetas em situações que estava o planeta Terra, em situações parecidas como essa que nós estamos vendo aqui neste slide. Okay? Muito bem. Aí então valerá o brocado popular. Em terra de cego, quem tem um olho será rei. Os espíritos migrados ajudarão o progresso deste planeta em virtude dos seus conhecimentos anteriormente adquiridos. Ok? Versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Então, eu acho que nós já comentamos suficientemente esta questão do Altíssimo, do alto e do baixo no universo. Então, aqui está bem entendido o versículo 9. Hoje, a ciência
demonstrou que a Terra não é mais um dos menores mundos entre tantos milhões de outros e sem importância especial, que traçou a história de sua formação e descreveu a sua constituição, provando que o espaço é infinito, de maneira que não há nem alto nem baixo no universo, faz necessário renunciar a colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Comentário do Allan Kardec da resposta da questão 1017 de O Livro dos Espíritos. Item 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, aqui eu quero ressaltar que nós podemos dizer o seguinte: se nós confiamos em Deus, se nós sabemos que os bons espíritos estão a nos ajudar, estão a nos apoiar, se nós temos a confiança, a fé humana e a fé divina, e se nós orarmos, se nós praticarmos o estudo do Evangelho no lar, obviamente nenhuma praga chegará à nossa tenda, à nossa casa. Então, uma figurinha aqui, ó. Cheguei para perturbar a casa do Zé. Não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer o Evangelho. Então, quando nós fazemos o Evangelho, nós evocamos a proteção de Jesus, dos nossos guias espirituais, e eles, obviamente, estarão nos orientando, nos ajudando e protegendo o nosso lar. 11. Por que os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos? Já comentamos sobre o anjo da guarda, sobre os espíritos protetores, e é interessante nós aqui também mencionarmos o seguinte, porque o salmista falou, Deus vai enviar os anjos. O que são os anjos? São os espíritos. Né? Muitos protestantes dizem que apenas os demônios se manifestam, se comunicam. Mas se o demônio se comunica, por que os anjos não podem se comunicar? Não é? Na mediunidade. Então, aqui o salmista dizendo, os anjos, Deus vai enviar os anjos, os espíritos protetores, os espíritos amigos. Esse é o nosso entendimento dessa passagem. Okay? 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o seu pé em pedra. Ok? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Opa, faltou um C aqui. Que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. Então, o salmista aqui no versículo 2 está dizendo, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em pedra. Então, lembrando de Jesus, né, que Jesus falou sobre a porta estreita, sobre a porta larga, e o comentário de Allan Kardec é o seguinte, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. No versículo 13, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. E aí nós encontramos em Lucas 10, 17 e 20. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, aqui, pisarás o leão e a cobra, né? Calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente, significa dizer são os maus espíritos, né? Os maus espíritos. Então, Jesus deu autoridade a esses irmãos para que eles pudessem atuar, né, sobre esses maus espíritos. Como nós comentamos nos slides anteriores sobre a pandemia espiritual, né, a peste perniciosa, pode ser a peste material, mas também pode ser essa pandemia espiritual desses espíritos inferiores que inundam a nossa psicosfera terrestre. Então, olha, nós temos o leão e a cobra. Jesus confirma o Salmo 91, a metáfora foi semelhante.
No Salmo nós temos o leão e a cobra, e aqui nós temos o quê? Serpentes e escorpião, que é a mesma coisa, né, praticamente. Resumo da doutrina dos espíritos, item 6. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Chegando ao fim do nosso estudo, no versículo 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque ele conheceu o meu nome. Então, obviamente, nós temos as diversas categorias de mundos. O Espiritismo nos explica que nós temos desde os mundos primitivos, aos mundos de expiação e de provas, aos mundos regeneradores, aos superiores, aos mundos onde se encontram os espíritos felizes, que não precisam mais reencarnar. Então, quando nós vemos aqui o salmista dizer, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, por quem conheceu o meu nome. Significa dizer o seguinte, que nós vamos atingir a perfeição à medida que nós vamos reencarnando múltiplas e sucessivas vezes. E é preciso que nós tenhamos essas múltiplas e sucessivas reencarnações para que a gente possa atingir essa perfeição. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Todos vós podeis fazer o que eu fiz e muito mais ainda. Mas como nós podemos atingir a mesma elevação de Jesus em apenas uma única vida? Nós precisamos de múltiplas e sucessivas vidas, várias reencarnações, para que nós possamos atingir esta perfeição, para que nós possamos ser espíritos tão elevados quanto Jesus. Ainda nós somos irmãos muito pequeninos. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, que nós precisamos amá-lo e segui-lo. Compreender que somos aprendizes de Jesus e que ele tem muito a nos ensinar e assim nós vamos seguindo a ele. Então, colocar ele no retiro alto, a partir do momento que nós passamos por múltiplas e sucessivas reencarnações, e essas reencarnações foram suficientes para que nós possamos atingir a nossa perfeição, nós vamos contemplar a Deus. É o que nós observamos aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós observamos o seguinte, mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos. Purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. 958, questão 958. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua purificação, porque à medida que os espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e lavado de todas as manchas, para gozarem eternamente a felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. O salmista, no versículo 14, já havia posto o crente, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, né? Mas é curioso que no versículo 15 ele comenta sobre angústia. Ora, se o crente já estava no alto, não poderia ter angústia. Vejamos. Ele me invocará e lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Deus está conosco sempre. Deus está conosco sempre. Dela o retirarei e o glorificarei. Representa o perdão de Deus através das reencarnações. Então, veja, senhores e senhoras, se nós estamos passando por um momento de angústia, né? Se nós perdemos, por exemplo, uma reencarnação, se nós não aproveitamos uma reencarnação, significa dizer que nós vamos ser remetidos para o fogo do inferno. Não significa dizer que nós vamos sofrer eternamente. Significa dizer que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, ele vai nos oferecer novas oportunidades de reencarnações.
nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. A partir do momento que nós utilizamos melhor o nosso livre-arbítrio, procurando ajudar as forças do bem a transformar o mundo, é aí que nós vamos avançar mais rapidamente ou mais demoradamente. No versículo 16, fartá-lo-ei com longura de dias, ou longevidade de dias, depende das traduções, longura, ele mostrarei a minha salvação. Então, se você sabe sobre a existência de Deus, fará de tudo para cuidar do corpo e da alma, para cumprir com o objetivo a reencarnação. Né? Então, é claro que se nós sabemos da existência de Deus, nós vamos fazer de tudo para cuidar do nosso corpo e cuidar do nosso espírito. O alimento material e o alimento espiritual que tanto necessitamos. Resumindo, aqui, vamos fazer um resuminho. Olha, visão literal do Salmo. Qual que é a visão literal do Salmo? E a visão de um estudo espírita. Esconderijo do Altíssimo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Providência divina, Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as pequenas coisas. Laço do passarinheiro, são as teias espirituais que os espíritos obsessores nos envolvem. Né? Então, a gente pode entender como laço do passarinheiro e as teias espirituais no sentido espírita. Peste perniciosa, pode ser a peste, o vírus, etc. Ou pode ser a pandemia da obsessão, simples, fascinação e subjugação. Qual que é o antídoto? Qual que é a vacina para a pandemia espiritual? Amor, paciência, resignação. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, ou seja, auxílio espiritual do anjo da guarda e dos espíritos protetores. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Quem conhece a Deus e ora com fervor, Deus ajudará através dos bons espíritos. Não terás medo do terror da noite. O corpo descansa, o espírito, se desejar trabalhar nesse período, poderá fazê-lo. Nem da seta que voa de dia, maus pensamentos sugeridos por espíritos. Nem da peste que anda na escuridão, pandemia da obsessão, como já comentamos. Nem da mortandade que assola ao meio-dia, a morte psicológica, né? Muitos estão vivos, mas mortos no sentido espiritual. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, a fé humana e a fé divina. Se nós tivermos fé humana e fé divina, vamos superar as dificuldades, seja elas quais forem. Retribuição destinada aos ímpios, reencarnação em mundos inferiores ao planeta Terra. Nova geração. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Realização do estudo no Evangelho do Lar. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Ajuda dos bons espíritos e de todos aqueles que se interessam por nossa vida. Para que não tropeces com o teu pé em pedra, né? Para que a gente não entre pela porta estreita. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e serpente. Ou seja, superar as más inclinações, vencer a perturbação dos espíritos inferiores. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Mundos felizes onde habitam os espíritos puros. Estarei com ele na angústia e dele eu retirarei e o glorificarei. Deus sempre está conosco. Representa o perdão de Deus através da lei da reencarnação. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Muito bem. Bom, vamos parar aqui de stop screen. Muito bem. Então, meus amigos, meus irmãos, aqueles que nos acompanharam até este momento, estudando o Salmo 91, acho um salmo bastante interessante, tem bastante simbolismos. Nós conseguimos aqui vencer estes simbolismos, entender os simbolismos no sentido espiritual, a perturbação espiritual, a questão de nós termos a fé humana, a questão de nós termos a fé divina, a questão de nós confiarmos em Deus, em nós próprios, na nossa força, na nossa determinação, a questão de que o nosso anjo da guarda, nós temos o anjo da guarda para nos ajudar, para nos fortalecer, a questão que existe esta pandemia espiritual, né? Os espíritos perturbadores que estão
ao nosso redor, mas que nós temos o antídoto do amor, do perdão, do carinho, da paciência, que nós podemos vencer. Enfim, tudo isso que nós estudamos em O Livro dos Espíritos, em A Gênese, em Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Novo Testamento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, sugiro que se inscrevam para receber a notificação de novos vídeos. Que Deus abençoe a alma de cada um de vocês. E assim nós desejo encerrar esse vídeo fazendo uma oração, invocando tudo aquilo que o salmista escreveu e todas essas orientações dos Espíritos que nós estudamos no dia de hoje. Senhor Jesus, Mestre, auxilia-nos e vem até nós. Nunca, Senhor Jesus, nós precisamos tanto de Ti como nos dias atuais. Dias de dificuldade, dias de pandemia material e pandemia espiritual. Mestre amado, sem Ti, nós não conseguiremos vencer esse obstáculo. Nós, Mestre Jesus, que muitas vezes, em reencarnações anteriores, ainda nesta vida, nos arrojamos, nos lançamos às armadilhas que nós próprios criamos. E Tu estava lá para nos retirar, para nos ajudar, para nos orientar. Continua conosco, Mestre Jesus. Fortaleça o nosso pensamento. Que os bons amigos espirituais possam nos ajudar, nos trazer os bons pensamentos, essas setas de pensamentos positivos, para nos influenciar no bem, para que nos animem, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Neste momento, Mestre Jesus, entra no lar de cada um desses nossos irmãos que nos acompanham. Entra, Mestre Jesus, ilumina a mente e o coração desses irmãos que habitam neste lar. Muito obrigado, Jesus. Esteja conosco. Muito obrigado, Deus, nosso Pai. Louvado seja Deus, nosso Pai, pela sua infinita bondade e pelo seu infinito amor. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.